essa noite. Por isso, fiquem felizes nessa noite, agradeçam a Deus, porque muitos queriam estar no seu lugarzinho nessa noite, cantando, louvando o nome de Deus. O pastor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar, irmãos. Pedir que Deus use o servo dele que vai ministrar a palavra de Deus nos nossos corações. Eu vim porque eu preciso ouvir Deus falar comigo. Eu sei que você também, né? Então vamos clamar nesse momento. Querido Deus e Pai, a Ti nós clamamos, Senhor, pedimos. Usa Teu servo, Senhor, que vai ministrar a Tua palavra. Fala aos nossos corações tudo que nós precisamos de ouvir nesta noite. Jesus, usa ele, Senhor. Ó Pai eterno, revela os mistérios da Tua palavra. Ó Senhor, eu sei que o Senhor não reúne o Seu povo em vão. Nós já estamos sentindo a Tua presença, mas nós queremos mais de Ti. Mas nós queremos, Senhor, uma porção dobrada do Teu Espírito nesta noite. Abençoa a continuação, em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos podem se assentar adorando a Deus. Estamos muito felizes por esta oportunidade que o Senhor preparou para nós estar aqui juntamente com os irmãos neste congresso de jovens. Eu quero expressar a minha felicidade, a minha gratidão a Deus em primeiro lugar. Os irmãos que nos convidaram e confiaram em nós, que Deus venha abençoar a vida de cada um, os líderes de jovens, cada jovem que forma parte deste grupo e aqueles que vieram visitar nesta noite, vieram se alegrar na presença de Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Expressar a minha alegria e gratidão também ao pastor Wilson, que esse homem ali, irmãos, ele estendeu a mão dele para me ajudar no começo da minha caminhada. E é algo que a gente nunca pode se esquecer, daqueles que nos ajudaram no começo. Eu sei que se a gente está hoje aqui é porque Deus teve misericórdia de nós, mas Deus usou a vida de alguém sempre para nos ajudar no começo desta caminhada. Então eu quero expressar a minha gratidão nesta noite. Glórias a Deus. Irmãos, eu quero ler uma palavra juntamente com a igreja, uma palavra que Deus colocou no meu coração. Não vou pregar sobre o tema do congresso, mas é uma palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos. Daniel capítulo 6 e o versículo 8. Daniel capítulo 6 e o versículo 8. Vamos ler uma palavra, vamos meditar um pouco e já vamos estar orando com os irmãos. Diz assim: agora o rei estabelece o decreto e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa o rei Dario assinou a escritura e o decreto. Glória a Deus por esta palavra. Irmão, se eu fosse colocar um título na palavra que eu quero trazer para o seu coração nesta noite, o título seria O Deus que rasga decretos. Amém? O Deus que rasga decretos. Glórias a Deus. Se nós falarmos sobre decretos, irmãos, nós lendo a palavra, nós entendemos que era uma escritura assinada por um rei, ou por alguém que tinha um cargo muito alto em aquele tempo. E esses decretos, eles não podiam ser mudado. Aquilo que o rei decretava, aquilo que o rei assinava, cada pessoa que formava parte da sociedade tinha que fazer caso, tinha que obedecer, tinha que fazer conforme o decreto estava falando, porque ele estava assinado pelo rei. E quando nós começamos a ler esta palavra, irmãos, a partir de Daniel, o capítulo 1 e o versículo 4,
Para nós entender um pouco, eu vou falar um contexto para nós entender um pouco sobre a pregação nesta noite. Em Daniel capítulo 1 e o versículo 4, nós vamos ver o rei Nabucodonosor, em um tempo que eles sitiaram Jerusalém, eles tomaram conta de Jerusalém, e o rei Nabucodonosor vai mandar ir até Judá, ir até o povo de Israel, e trazer dos filhos de Judá jovem que sejam diferentes, jovem que tenham entendimento, jovem que tenham boa aparência. E nós vemos que a ordem esta que o rei deu, foram até Judá e trouxeram muitos jovens cativos até a Babilônia. Entre esses jovens se encontrava Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Glórias a Deus, que nós conhecemos como Sadraque, Mesaque e Abednego. E nós vemos que quando estes jovens chegam até o palácio, durante 3 anos eles tinham que ser alimentados com a comida que o rei determinava. Eles tinham que beber aquilo que o rei determinava para eles, para que ao terminar estes 3 anos eles estejam prontos para servir no palácio do rei, para que quando terminasse este tempo eles estivessem preparados, com boa aparência, fortes para eles servir ao rei. Só que aqui começa a primeira diferença que eu vejo no versículo 8, que Daniel propôs ou assenta no seu coração de não se contaminar com as porções da mesa do rei. Este é o primeiro passo para um jovem ser próspero, assentar no seu coração de não se contaminar com as coisas deste mundo, de não se contaminar com as coisas que este mundo está oferecendo para vocês. Se vocês quiserem ter um futuro próspero, se vocês quiserem ter um futuro abençoado, coloque no seu coração: eu não vou me contaminar, eu não vou me contaminar com as coisas deste mundo. Glória a Deus, vai adorando ali que Deus vai falar com nós nesta noite. E nós vemos que este jovem, eles vão fazer um pedido especial: não deixe nós se contaminar com esta comida. Não deixe nós participar destas comidas. E eles pedem para fazer uma prova durante 10 dias, deixando eles se alimentar só com legumes e beber água. E nós vemos que os dias vão passando, e quando passam os 10 dias, a aparência deste jovem estava muito melhor daqueles que comeram a porção da mesa do rei. Eles estavam muito mais bonitos, eles estavam muito mais diferentes. Glória a Deus. Com o tempo vocês vão ver a diferença, jovem. Se hoje vocês assentarem no seu coração de não se contaminar, o tempo vai marcar a diferença na vida de vocês. Quem sabe hoje você pode estar olhando, jovem, para alguém que está vivendo de qualquer maneira, para alguém que está vivendo de qualquer jeito, e você vê essa pessoa parece sendo prosperada, parece que você vê essa pessoa crescendo muito mais do que você. Com o tempo vocês vão ver a diferença. O tempo vai marcar a diferença daquilo que vocês estão alimentando hoje, meus filhos. E eu estou falando de alimentos espiritual. Glórias a Deus. De que vocês estão se alimentando hoje? O que vocês estão consumindo hoje? Com o tempo vocês vão ver a diferença daquilo que vocês estão plantando hoje, meus filhos. Então coloque no seu coração hoje de não se contaminar com as coisas deste mundo. O tempo vai vir, a diferença vai vir no tempo que vocês vão querer formar um casamento, um matrimônio.
O tempo que vocês vão ter os filhos de vocês. Daí vocês vão entender que valeu a pena não se contaminar com as coisas deste mundo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Continuando com o contexto, você pode ir adorando a Deus. Nós já vamos chegar no tema que eu quero pregar nesta noite. E os dias vão passando. Quando terminou o tempo em que o rei tinha estabelecido os 3 anos, eles vão ser apresentados diante do rei Nabucodonosor. E o rei vai começar a ter um diálogo com eles, uma conversa com eles. E nós vemos que o rei muito se alegrou porque eles estavam diferentes. E eles ganharam um cargo muito bom, eles ganharam um cargo de sábios. Porque naquele tempo, irmãos, na Babilônia tinha o rei, tinha seus governadores, seus superintendentes, tinha os presidentes e tinha aqueles sábios que trabalhavam no palácio. E o Daniel vai ganhar um cargo de sábio, ele e os seus companheiros. Só que se nós continuarmos lendo já no capítulo 2, o rei Nabucodonosor vai ter um sonho. E este sonho, quando ele teve, ele se apavora muito. O seu espírito se entristece com este sonho. E ele chama todos os magos, ele chama todos aqueles sábios que trabalhavam no seu palácio. Glórias a Deus, entendendo que o Daniel tinha o cargo de sábio. Nós vemos que ele chama todos. Só que desta vez aqui, o rei Nabucodonosor vai tomar uma atitude diferente. A atitude dele era esta: eu não vou contar o meu sonho para eles. Eu não vou contar o que eu sonhei. Eu vou esperar que eles me revelem aquilo que eu sonhei e também a interpretação deste sonho. E ali é onde o negócio aperta, irmãos. É ali onde as coisas começam a se complicar. E aqueles homens chegam diante do rei. E o rei vai falar para eles: olha, agora eu quero que vocês me contem o que eu sonhei. E todos eles vão começar a falar: olha, nós não podemos fazer isto. Nós não podemos contar o que você sonhou. E o rei vai assinar o primeiro decreto, que é sobre isto que eu quero pregar nesta noite. O primeiro decreto que Nabucodonosor assina foi o seguinte: aqueles que não conseguem me falar o que eu sonhei, não conseguem na interpretação, tem um decreto assinado que eles vão ser mortos. E quando esta notícia chega até Daniel, Daniel vai pegar e ler o decreto. Glória a Deus. E o decreto era: mande matar os sábios, porque não conseguiram contar o sonho para o rei. Lembrando que o Daniel era sábio naquele tempo. E quando ele lê esta carta, ele vai ficar, quem sabe, um pouco assustado. Só que ele toma uma atitude muito boa, porque ele sabia que lá nos céus tinha um Deus que rasgava decretos humanos. Ele confiava em alguém, glórias a Deus, que mudava histórias. Ele confiava em alguém que levantava aquele que estava caído, aquele que mudava histórias, que está aqui nesta noite. E ele vai se reunir com os seus companheiros, e eles vão ir para a oração. E a Bíblia fala que durante a noite, Deus vai revelar para ele o que o rei tinha sonhado. E no outro dia ele vai se apresentar diante do rei. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele vai tomar uma atitude tão linda quando ele chega diante do rei. Capítulo 2, versículo 28, 27, ele vai falar: respondeu Daniel na presença do rei: o mistério que o rei requer, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir, o rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os mistérios. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele vai começar a falar com o rei: olha, rei, o que o Senhor sonhou foi isto e aquilo. E nós vemos que tudo que ele falou era verdade.
E o rei Nabucodonosor muito se alegrou e deu um cargo de governador para Daniel. Continuando a história, agora o Daniel estava como governador. Deus tinha levantado ele, mas tem algo que eu gosto muito, que quando Daniel chegou no cargo de governador, ele não se esqueceu dos seus companheiros que oraram com ele para Deus revelar. Ele não se esqueceu daqueles que foram para o joelho com ele. E ele vai ir diante do rei e vai falar: "Oh rei, eu tenho um cargo bom agora, mas o Senhor podia dar um cargo bom para os meus companheiros também." Por isso que eu nunca me esqueço daqueles que estavam comigo quando eu comecei a caminhada. Aqueles que oraram por mim, glórias a Deus. E o rei vai dar um cargo bom para Sadraque, Mesaque e Abednego agora como superintendentes. Eles cuidavam de todo o dinheiro que entrava, todo o dinheiro que saía. Eles eram superintendentes agora com um cargo bom. Só que se nós continuarmos lendo no capítulo 3, nós vamos ver que um dia o rei Nabucodonosor levanta uma estátua. E esta estátua ele vai assinar mais um decreto. E o decreto era aquele que não se prostrar diante da estátua vai ser queimado, vai ser lançado na fornalha para ser queimado. E nós vemos que ele reúne todos os governadores, os presidentes daquele lugar. E ele vai falar: olha, ao som da trombeta, da buzina, todo o povo vai se prostrar diante da estátua que eu, Nabucodonosor, levantei. E quando começa a tocar as buzinas, as trombetas, o povo começa a se prostrar diante desta estátua. Glórias a Deus. Mas lá no meio daquele povo tinha 3 jovens que não se prostraram diante desta estátua que Nabucodonosor levantou. Meus filhos, se vocês querem ser prósperos, não se prostrem diante das coisas deste mundo. Não se prostrem diante do pecado. Não se dobrem diante das coisas que o inimigo oferece para vocês. Não se dobrem diante de um pouquinho de cerveja. Não se dobrem diante de um ficar com uma moça. Não se dobrem diante da pornografia. Não se dobrem diante de um cigarro. Não se dobrem diante das drogas que o mundo oferece para vocês. Não se dobrem. É melhor entrar na fornalha com o quarto homem do que se dobrar diante das coisas deste mundo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Adore o teu Deus nesta noite que Ele está aqui. Ô Sadraque, Mesaque e Abednego, mas tem uma coisa que o rei assinou, tem um decreto que o rei assinou, que se vocês não se dobrarem, vocês vão ser queimados se vocês não se dobrarem. E a notícia chegou até o rei que tinha 3 jovens que não se dobraram, porque tem alguém que está olhando para vocês. Tem muitos que estão olhando para ver aonde você erra, para entregar você, para matar você. Tem muitos que estão olhando os teus erros para te condenar, mas também tem aqueles que estão olhando e estão admirando vocês. É por isso que vocês não podem parar. É por isso que vocês não podem deixar de orar. É por isso que vocês não podem sair da presença de Deus. Glórias a Deus. Eu fiquei feliz nesses dias atrás. Alguns de nossos grupos de jovens olharam para mim e me falaram: algum dia eu quero ser que nem você. E hoje eu penso, irmãos, tem alguém que sempre admira nós. Tem alguém que está se espelhando em nós. E se algum dia nós parar, se algum dia nós desistir, não é só nós que vamos ficar decepcionados, mas é aqueles que estão nos admirando também. Por isso que você não pode parar de lutar.
Por isso que você não pode parar de estar na presença do Senhor, porque tem alguém que está se espelhando em você. Oh pai, mãe que está aqui nesta noite, seus filhos estão se espelhando em vocês. Por isso, busque ser cheio do Espírito Santo. Irmãos que estão aqui, tem alguém que está se espelhando em você, que o desejo dessa pessoa é ver você sempre na presença do Senhor. Por isso permaneça na presença de Deus. E quando o rei descobriu que tinha 3 jovens que não se postraram, ele vai mandar chamar eles. E quando eles chegam diante do rei, eles chegam nos 3 lá diante do rei. E o rei vai perguntar para eles: por que vocês não se postram diante da estátua que eu levantei? Por que vocês não escutam o decreto que eu fiz? Eu vou dar mais uma oportunidade para vocês. E vai mandar daí tocar mais uma vez as buzinas. E começa lá a tocar de novo as buzinas. E os 3 jovens parados lá olhando para o rei: nós não vamos se dobrar. 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 E o rei vai mandar, o rei vai se enfurecer muito e vai falar para eles: agora eu quero ver quem que é o Deus que vai poder livrar das minhas mãos. E eu penso que no momento que o rei falou isso aqui, foi ali que Deus se levanta lá do trono, olha para um anjo e fala: ô anjo, você vai descer a Babilônia, que tem uma empreitada para você fazer lá embaixo. Eu imagino que quando Nabucodonosor falou isso aqui, Deus falou assim: ô Nabucodonosor, o teu decreto é esse, mas o meu decreto é o seguinte: daqui a pouco você vai estar me adorando também. Glória a Deus. Daqui a pouco tu me adora também, Nabucodonosor, para você ver quem que é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E o rei vai mandar aquecer a fornalha mais 7 vezes. E vai mandar vir os homens mais fortes que ele tinha. E vai mandar prender este jovem, jogar eles dentro daquela fornalha ardente. Glória a Deus. E aqui a palavra tem um mistério muito lindo para nós. Observe que aqueles homens que jogaram eles dentro da fornalha, aqueles homens morreram. Tem alguém que está decretando para te queimar. Tem alguém que está decretando alguma coisa para te matar, mas eles vão ser queimados com o próprio fogo deles, diz o Senhor nesta noite. Tem decretos que vão ser quebrados aqui nesta noite. O inimigo decretou alguma coisa para este grupo de jovens, irmão Everton, para depois que termine o congresso, alguém deles sair deste grupo e nunca mais voltar. Mas o meu Deus vai rasgar esse decreto nesta noite, porque a glória dele está aqui no nosso meio. Tem decreto, mãezinha que está me ouvindo, que o teu filho nunca mais vai voltar para a casa do Senhor. Mas eu sinto que meu Deus está rasgando decretos e fala para ti: antes que termine o 2025, ele volta para a casa do Senhor. O Deus que você veio adorar não é qualquer coisa. Ele se levanta do trono para salvar alguém que está em perigo. Ele tem compromisso, aquele que tem compromisso com ele. Eu sinto que meu Deus quer renovar os profetas aqui nesta noite. Eu estou sentindo algo bom da parte de Deus. Eu estou sentindo que Deus quer batizar este jovem com o Espírito Santo nesta noite. Eu sei o Deus que marcou esta palavra no meu coração. Eu sei, eu conheço Ele. Oh jovem, tem decreto para você que o teu futuro vai ser de miséria, que o teu futuro vai ser de derrota. Mas nesta noite, meu Deus, está rasgando esse decreto. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Pode lançar eles na fornalha. E quando eles são lançados na fornalha,
eles vão ver o quarto homem lá, pastor Edson, caminhando dentro. Caminhando junto com eles dentro da fornalha. Ele está entrando na fornalha nessa noite. Você se sente em essa fornalha. O quarto homem está aqui em nosso meio nesta noite. A fornalha que Deus permite você entrar não é para te matar, meu filho. A fornalha que Deus permite você entrar é só para queimar aquilo que está te amarrando e não te deixa continuar, não te deixa crescer, não te deixa avançar, não te deixa prosperar. É por isso que Deus permite que você entre em fornalhas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O decreto já estava assinado. Agora estes jovens são lançados. O quarto homem aparece lá. E o rei Nabucodonosor se vai colocar de pé agora, irmão Everton. E vai falar, tá, mas nós coloquemos 3 homens lá. Por que que tem 4 homens dentro da fornalha? Aí ele vai chegar até a fornalha e vai chamar por aqueles jovens. E quando eles saem de dentro da fornalha, glória a Deus, glória a Deus. O rei Nabucodonosor vai começar a falar, bendito seja o Deus de vocês. E agora eu, Nabucodonosor, vou fazer o novo decreto. O novo decreto é aquele que blasfemar sobre o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego vai ser despedaçado. Esse é o Deus que você veio adorar nesta noite, irmão. Esse é o Deus que você está dando glória. A tua glória não é para o pregador, não é para o pastor, mas é para esse Deus que entra na fornalha juntamente com você. E o tempo passa, o tempo passou, até que chegou o dia, glória a Deus, que no capítulo 6 se levanta outro rei, o rei Dario. E nós vemos que este rei aqui, em aquele tempo Deus tinha abençoado muito o Daniel. O Daniel já era presidente daí em aquele tempo. Deus tinha abençoado tanto o seu servo na Babilônia. E nós vemos que certo dia o rei estabelece presidentes, sátrapas para cuidar do seu reinado. E tinha uns quantos sátrapas e alguns presidentes na Babilônia. E a Bíblia fala que estes homens, os outros presidentes, os sátrapas, sempre tentavam buscar algum erro de Daniel. Sempre tentavam olhar para ver aonde que ele errava, para eles entregar o Daniel, porque eles não gostavam muito dele. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mesmo que muitos não gostem de vocês, meus filhos, não parem de ser fiel a Deus. Mesmo que na escola muitos chamem vocês dos crentes quadrados, não parem de servir a Deus por nada deste mundo. Ô moça, mesmo que na escola vejam vocês de saia, e algumas até dão risada de vocês, não deixem de servir a este Deus por estas coisas. Ô jovem, quem sabe muitos vão olhar para vocês e vão, aleluia, te chamar de quadrado, porque vocês não podem jogar futebol, porque vocês não podem se contaminar com este mundo. Mas quando o tempo vocês vão ver a diferença. Não deixem de servir a este Deus. E estes homens vão chegar até o rei Dario, e eles já vão chegar com uma escritura só para o rei assinar esse decreto. E este decreto era o seguinte, agora o crente cheio do Espírito Santo vai glorificar a Deus. Aleluia, este decreto que o rei assinou era o seguinte: aquele que durante os próximos 30 dias se encontrar orando, falando com outro Deus, falando com outros deuses, que não seja o rei, vai ser lançado na cova dos leões. E o contrato foi assinado. Só que eu me pergunto por que foi somente 30 dias. Porque eles entenderam que um crente cheio do Espírito Santo é impossível ficar 30 dias sem falar com o seu Deus.
Um crente cheio da glória, cheio da presença de Deus, é impossível ele passar 30 dias sem estar na presença do Senhor, porque ele fica 1, 2 dias fora da presença do Senhor e ele começa a sentir saudades de estar na presença de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. E o decreto foi assinado pelo rei. E a Bíblia fala que quando Daniel vê o decreto que chega até ele, que ele lê o decreto, a atitude que este homem tomou não foi ficar com medo, não foi chorar, não foi cruzar os braços. Você sabe o que ele fez? Ele foi para o seu quarto falar com o seu Deus. Pode ter decreto, mas não é isto que vai impedir eu estar na presença do meu Deus. E quando estes homens olham para ele, e vem ele olhando para Jerusalém e orando ao seu Deus, eu imagino que em este mesmo momento Deus se levanta novamente do trono e olha para mais um anjo. Eu não sei se era o mesmo que desceu na fornalha, mas eu imagino que ele fala: oh, tem mais um serviço para nós fazer lá na Babilônia. Tem mais uma empreitada para fazer lá na Babilônia. Eu não sei qual que foi o dia que jogaram no Daniel na cova dos leões, mas eu imagino que se foi em uma sexta-feira, que nem hoje, o anjo já desceu lá na quarta-feira para falar: ô leões, hoje você se alimenta bem, na quinta você se alimenta bem, porque sexta é dia de jejuar, porque vai ter um servo de Deus dentro da cova com vocês. Levanta a tua mão e receba o que Deus tem para você nesta noite, porque tem decretos que estão sendo quebrados aqui nesta noite, tem decretos que estão sendo rasgados aqui nesta noite. Você não está sozinho, o maior está do teu lado nesta noite. Glória a Deus, glória a Deus. Pode jogar na cova dos leões, rei. E quando ele joga no Daniel, no outro dia de manhã, o rei se levanta, vai até a cova e começa a gritar: oh Daniel, o teu Deus te livrou dali. Quando vê lá embaixo, você escuta uma voz. Quando vê lá de dentro da cova, você escuta uma voz. Ele não estava sozinho lá na cova. Ele não estava sozinho lá dentro da cova. Ele não estava sozinho lá na cova. Era Deus pegando mais um decreto, irmão Everton, e rasgando na cara do rei Dario. E o que eu gosto deste Deus aqui, que aqueles que entregaram no Daniel, agora o rei manda tirar a Daniel. Você sabe o que o rei faz? Agora chama aqueles homens que entregaram no Daniel, que eles venham aqui. E não somente eles, chame os filhos deles e chamem as mulheres deles, que nós vamos largar eles dentro da cova dos leões. E a Bíblia fala que ainda antes deles encostar o pé deles embaixo, os leões já despedaçaram os ossos deles, porque este Deus não brinca com aqueles que se levantam contra os seus servos. Este aqui é o Deus que você veio adorar nesta noite. Este aqui é o Deus que você está adorando nesta noite. E para me apurar, para terminar esta mensagem, em Êxodo capítulo 1 e o versículo 22, a Bíblia vai contar mais uma história, que o faraó fez um decreto: todo menino hebreu que nascer, você joga ele dentro do rio Nilo para eles morrer. Glória a Deus. Você sabe o que o faraó estava querendo, pastor Edson? Ele estava querendo terminar com a geração futura. Ele estava querendo terminar com aqueles que iam defender o reinado depois de um tempo, porque ele estava vendo que já tinha só pessoas velhas, os mais velhinhos, e os mais velhos que disseram experiência. Só que não adianta muito quando a gente tem experiência, mas já não tem mais forças. Jovem quer dizer forças.
enquanto tem jovem, enquanto tem os velhinhos juntos, ninguém para a igreja, porque tem força e tem experiência. Glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos terminar com a geração futura, porque se nós terminar com o futuro, glória a Deus, jamais eles vão conseguir se levantarem contra nós. Mas enquanto que o faraó estava decretando isto, meu Deus já estava se levantando lá no trono, dizendo: ó faraó, deixa que eu vou fazer um decreto, pode jogar no rio, mas vocês vão pegar ele, e ainda faraó, tu vai ter que dar um salário para a mãe dele criar ele. Oh faraó, você pode querer matar, você pode querer destruir com as crianças, mas tem lá no meio deles alguém que eu vou levantar, e futuramente ele vai descer no Egito para tirar o meu povo que vocês têm cativo, e vocês vão ver o mar se abrir, eles passar e vocês vão morrer, porque esse é meu decreto. Glória a Deus, se coloque de pé nesta noite. O maior decreto foi rasgado na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 14, já vamos orar. Havendo riscado o escrito da dívida que havia contra nós. Nós tínhamos uma dívida que nós não podíamos pagar, meus filhos. Nós tínhamos uma dívida que era muito difícil, era impossível nós pagar, o qual nós era contrário, tirou-o do meio de nós, cravando na cruz. Este foi o maior decreto da história que foi rasgado. Nós não merecíamos estar aqui, a nossa história era de derrota, mas tem um decreto que está rasgado, dizendo a vitória para nós. A nossa história era para ser uma história cheia de falhas, sem perdão, mas tem um decreto lá na cruz do Calvário que está falando para nós: já foram perdoados os teus pecados, e você tem entrada na minha presença nesta noite. Quem sabe, jovem, vocês têm algum sentimento de culpa por alguma coisa que vocês erraram diante da presença de Deus, e isto está impedindo vocês de adorarem a Deus nesta noite. Se reconozca diante da presença de Deus. Quem sabe tem alguma coisa que está batendo na tua mente, dizendo você não pode adorar. Nesta noite tem um decreto que já foi rasgado, e os teus pecados foram perdoados. Então receba liberdade para adorar esse Deus nesta noite. Eu vou deixar um minuto para você adorar o teu Deus nesta noite, que eu estou sentindo algo bom da parte de Deus. Eu estou sentindo um renovo da parte de Deus nesta noite. Adore o teu Deus nesta noite. Eu quero convidar aonde que está a primeira pessoa que quer se voltar para Cristo, para Jesus hoje à noite. Você sente que tem um decreto que está assinado para você, um decreto que para você já não tem mais saída, um decreto que para você já não tem mais solução. Esta noite eu sinto esse decreto rasgado. Esta noite eu sinto esse decreto rasgado. Esta noite, profeta de Deus, quem sabe você parou de profetizar, quem sabe você parou de fazer aquilo que você precisava fazer, e você sente que tem um decreto de derrota assinado para a tua vida. Esta noite é noite de renovo para você. Tem decreto dos infernos que em este final de semana não vai acontecer nada, mas eu sinto esse decreto se rasgando nesta noite.
Porque a glória do meu Deus está aqui. A glória do meu Deus está aqui. A glória de Deus está aqui no nosso meio. Você que veio para adorar nesta noite, abre a tua boca para adorar. Moça. Mentira do inimigo. É mentira do inimigo. É mentira do inimigo. Deus tem um futuro próspero para ti. Senhor, está nos pés de Cristo. Ele vai mudar essa história de derrota. Ele vai mudar essa história de tristeza que você sente no seu coração. Tem renovo para a tua vida nesta noite. Te diz o Senhor. Se volta para mim, te diz o Senhor nesta noite. Eu não estou brincando de pregar nesta noite. Eu estou sentindo a glória do meu Deus. Agora eu quero pedir para aqueles jovens que não são batizados com o Espírito Santo passar aqui na frente nesta noite. Aqueles que ainda não são batizados com o Espírito Santo, eu quero que vocês passem aqui na frente nesta noite. Oh, Deus está aqui no nosso meio. Deus está aqui no nosso meio. Deus está aqui no nosso meio nesta noite. Oi, irmã Luciane. Oi, irmã Luciane do irmão Jefferson. Abraça essa moça ali. Abraça esta moça aqui. Ela chegou nesta noite aqui achando que a história dela estava derrotada. Deus vai mudar a história dela a partir desta noite. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus tem uma obra para realizar nesta noite. O Espírito de Deus está me falando que Ele tem uma obra para realizar aqui nesta noite. Eu preciso ser obediente à voz dele nesta noite. Agora eu quero pedir para aqueles jovens que são cheios do Espírito Santo para descer aqui nesta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem algum jovem que é cheio do Espírito Santo? Nós precisamos ter jovens cheios do Espírito Santo em este tempo. Aleluia, oh glória. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus,
glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Levanta a tua mão e receba nesta noite. Levanta a tua mão e receba nesta noite. Receba, receba, receba nesta noite. A glória de Deus está em nosso meio. Fale essas línguas estranhas que os infernos não conhecem. Fale essas línguas estranhas que os infernos não conseguem entender. O quarto homem está em nosso meio nesta noite. Chama, deixa, Clay, Reaba, Soma. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Cante comigo. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do renova-me, eu preciso, Senhor. Profeta de Deus, não vai para casa sem entregar aquilo que Deus está colocando no teu coração. Não vai para casa sem fazer aquilo que Deus está te ordenando. Não vai para casa sem fazer aquilo que Deus está falando para ti nesta noite. Já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita. Glória a Deus, amém, Senhor, amém, Senhor, amém, Senhor. Já vamos orar, irmãos. Quero perguntar antes de nós orar se tem alguém que quer voltar para Jesus nesta noite. Se tem alguém que hoje você sentiu no seu coração de voltar para os braços do Pai. Se não tiver ninguém, nós queremos orar. Deus da glória, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Tem uma moça aí que está passando na frente.
Aleluia. Tem uma moça que está se rendendo para Jesus. Tem uma moça que está passando aqui, voltando para os pés do Mestre. Porque tem um decreto que foi rasgado esta noite. Glória a Deus, esta moça aqui vai ser companheira do circo de oração. Esta moça aqui vai ser uma bênção na casa do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. A igreja está feliz nesta noite. Tem uma alma que está voltando para os pés do Mestre. Nós temos que se alegrar na presença do Senhor. Oh, Espírito de Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Aleluia. Deus. Aleluia. Pai, nós queremos te adorar nesta noite. Oh, Deus da glória. Oh, Rei dos Reis, obrigado por esta oportunidade, Senhor. Te adoramos, Jesus, nesta noite. Muito Deus. obrigado, Senhor. Eu preguei aquilo que o Nós Senhor queremos te colocou no meu agradecer, coração. Senhor, pela tua presença. Eu sei que o Senhor rasgou Pela tua decretos nesta misericórdia em noite. nosso meio nesta noite. E a vitória da Senhor, nós igreja. cremos na vitória do teu povo, Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Quem ama este mundo lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Amém? Que a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja com todos nós dissemos. Se Deus é por nós. Aí do lado tem algo para vender na cantina, não se apresse, amanhã é sábado, compre, coma, ajuda a juventude. E muito obrigado aos grupos que vieram, aos pastores, aos obreiros. Muito obrigado. Desculpe passar um pouquinho do horário, mas estava bom demais. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus tem nada. Qual a folha que secou e caiu na beira da estrada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus tem nada. Qual a folha que secou e caiu na beira da estrada. Jesus tem tudo, quem não tem Jesus tem nada. Qual a folha que secou e caiu na beira da estrada. Quem tem Jesus tem tudo e quem não tem Jesus tem nada. Qual a folha que secou e caiu na beira da estrada. O homem sem Deus é um pobre peregrino, andando sem destino, sem saber aonde vai, vivendo de aparência distante da sua luz. Lá vai ele caminhando, carregando a sua cruz, vivendo sem esperança, afastado de Jesus. Mas quem tem Jesus tem tudo e quem não tem Jesus tem nada. Qual a folha que secou e caiu na beira da estrada. Quem tem Jesus tem tudo e quem não tem Jesus tem nada. Qual a folha que secou e caiu na beira. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado pela presença de cada um.
Jesus tem nada. Qual a folha que secou e caiu na beira da estrada. Quem tem Jesus tem tudo e quem não tem Jesus tem nada. Qual a folha que secou e caiu na beira da estrada. Vai, segue, segue. Oh, glória a Deus. Pode desligar. Que maravilha. Ei, meu gaiteiro, rapaz. Somos nação santa, geração eleita, povo adquirido. Somos luz do mundo, somos sal da terra, a Bíblia quem diz. Somos de outra pátria, de um outro planeta, de um outro país.